Muito bem, a Ana Freitas com a gente. O direito do consumidor é algo consagrado no Brasil há muitos anos, mas, com o tempo, algumas mudanças, aperfeiçoamentos são necessários. E a Ana Freitas está com a gente justamente para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Ana? Bom dia. Olá, Barão. Olá, Renan. Olá, Bom ouvintes dia. do Band News Station. Estamos falando de direitos do consumidor dia 9 de março, porque dia 15 de março temos aí o Dia Internacional do Consumidor. É um dia em que se lembra muito, né, desses direitos conquistados aí ao longo dos anos. E também nessa já chamada aí de Semana do Consumidor, há muitas promoções, muitas marcas fazendo ações aí com foco nessa data, mas ações promocionais, né? Mas a origem dessa data foi de fato ali uma luta, né? Um debate sobre os direitos do consumidor. E o que eu vou trazer hoje aqui são algumas mudanças que aconteceram nos anos recentes aqui no Brasil, por conta da forma como a gente consome, que mudou muito, né, nos últimos anos, especialmente por causa da internet, compra por e-commerce, redes sociais, a gente colocando muitas informações ali, né, na internet também, dados pessoais e tal. Isso fez com que surgissem aí novas leis, novas regulamentações. Vou lembrar de algumas aqui, com certeza vou esquecer de outras, porque algumas mudanças estão inclusive em andamento, né, são lutas que a gente como consumidor tem, mas uma super importante foi a lei do superendividamento de 2021, é muito recente se a gente for pensar, né, mas foi criada justamente para combater o endividamento das famílias e alterou o Código de Defesa do Consumidor. Nem sempre as leis alteram o Código do Consumidor, que já tem mais de 30 anos, é uma lei super consolidada. Essa fez alterações. O que ela prevê, né? Em resumo, proteção dos consumidores contra dívidas excessivas que podem comprometer a renda básica deles. Possibilidade de renegociação dessas dívidas e renegociação de maneira coletiva, quando há aí um número grande de pessoas enfrentando o mesmo problema, né? Negociação na justiça. Proibição de publicidade agressiva de crédito, e especialmente, deixo um parêntese, porque esse é um problema que a gente ainda tem, né? Muito grande, inclusive. Publicidade em ligação, mensagem, enfim, muita gente ainda caindo nesse tipo de golpe. Uma lei enfim, que trata desse assunto. E os bancos devem avaliar de maneira muito criteriosa, né, cada vez mais, a capacidade de pagamento antes de conceder o crédito para os consumidores. Outra lei que tem tudo a ver com a nossa mudança de comportamento de consumo é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, super debatida aí nos últimos anos, né? O consumidor tem que saber hoje como as empresas usam seus dados pessoais, também fica um parênteses aí se isso está sendo feito da melhor forma, mas ele pode pedir a exclusão dos dados ou a correção desses dados a qualquer momento, né, para as empresas quando elas estão usando ou divulgando, e as empresas que vazarem esses dados devem ser responsabilizadas. Isso ainda não acontece talvez não na medida que a gente gostaria, é algo que já está aí em lei. Enfim, no geral, direitos que a gente já tinha também, mas que englobam compra digital, que é o foco aqui, né? Informação clara sobre o produto, sobre o serviço, sobre o preço que está sendo cobrado, sobre quem está fornecendo aquele produto ou serviço, enfim. Direito de arrependimento em 7 dias, para compra online. Tem muita empresa hoje que coloca isso como uma vantagem. Aqui você compra no site, você tem direito de se arrepender e não pagar nada pelo produto, devolvendo em 7 dias sem dizer o porquê. Isso, na verdade, é algo que está no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas muita gente usa como... Quer dizer que é um benefício, não é? Está na lei desde sempre. E transparência, né, no geral, né? Sobre frete, sobre prazo, sobre a política de devolução, como é que faz, onde que eu levo, né? Qual o prazo que eu tenho para levar esse produto, enfim, tudo isso já estava na lei geral ali, que é o Código de Defesa do Consumidor, como eu comentei, mas tem sido ali reforçado cada vez mais. Enfim, muita coisa mudou, né, nos últimos anos, porque nossa forma de comprar mudou e as leis foram sendo aí aperfeiçoadas, as regulamentações sendo aperfeiçoadas. E isso é fundamental, é claro. Muito bem, a Ana Freitas está com sono numa travadinha hoje. A Ana volta na próxima semana conversando com a gente, sempre aqui no nosso Band News Station. Valeu, Ana. Vamos lá, Renan. Valeu, Ayana. Até mais.